y 13. Voy a parar aquí. Quem definiu Foi a altura do tubo. Quem me sugeriu, quem me dá essa ¿Quién informação? me da esta información? Software. El software. Agora nós vamos falar Ahora vamos a hablar de alguns de casos algunos clínicos. casos clínicos. Eu creio que também durante os casos Durante clínicos estos casos clínicos vocês terão como tirar muitas dúvidas que vamos vocês a têm agora. quitar muchas dudas que tengamos ahora. Meu pai fala, Mi padre habla o dentista rouba no el olho. dentista Rouba no olho. roba, no olho. No olho. Que el dentista roba en el ojo. Às vezes não precisa A falar. veces no necesita hablar. Só que vocês Solo verem, que vocês vão ustedes entender. quieran van a entender. Tem alguma dúvida ¿Tienen até aqui? alguna duda hasta aquí? Podem perguntar. Pueden preguntar. Ok? São muito inteligentes. São muito São. inteligentes. Então esse é um caso Entonces, este unitário es un caso inmediato de um paciente que de un tem paciente que tiene todos os dentes, todos los dientes, mas tem um dente com mas indicação de tiene un extração. diente en caso de extracción. Nenhum outro sistema Ningún otro permite sistema permite avaliar evaluar e fazer uma y guia hacer tomográfica. una guía tomográfica. É o dente Es 12, el diente 12, que tem uma que tenemos coroplástica una corona plástica de provisório. de provisional, E para que apareça y na, para que aparezca na tomografia la tomografía, a silhueta, la silueta, eu envolvi essa coroa, de esta corona, não pintei, envolvió envolvi com uma lâmina de con chumbo. una lámina de Chumbo. lámina de radiografía. Isso. De plomo. Isso. Plomo. Por quê? ¿Por qué? Porque eu não posso Porque pintar. no puedo pintar. Está na boca do Está paciente. en la boca del Não tem paciente. como No pintar. tengo cómo pintar. Então, Entonces, um artifício, Es una artificio, uma una maneira manera de de aparecer aparecer a silhueta do la dente. silueta del diente. Es la plaquita de plomo de la radiografía. Então, voltando aqui, o que eu tenho ¿Qué aqui? es lo que tengo aquí? Um modelo. El modelo. O que eu estou fazendo ¿Qué aqui? es que estoy haciendo aquí? Uma plastificação Una plastificación de uma placa de de la 1,5. placa de 1,5. Então, a massa, Entonces, la a masa, massinha la de masa modelar, de é só moldear, para remover solo retenções, para remover las para no retenciones, quebrar para no quebrar modelo. el modelo. tá? Laboratorial, Eso es el laboratorio. disco de El corte, disco de corte kit de del laboratório, laboratorio. e está a placa pronta. Esta placa propia. O que eu preciso fazer ¿Qué es lo agora? que necesito hacer ahora? Colar aqui. Pegar aquí. Mas se o meu modelo tiver com Si mi imperfeição, modelo estuviera con defectos, perdi a placa, perdí la placa, $10. $10. Então eu posso Entonces, provar yo puedo probar na boca do en la paciente boca del paciente antes de colar? antes de pegarla. Sim. Sí, Chamo o paciente llamo al paciente para encaminhá-lo à para radiologia. examinar la radiología, 20 minutos. 20 minutos, Provou, pruebo, acrílico acrílico e a cola. y pego. Simples. Simple, Ok? ¿verdad? Então, Entonces, acrílico acrílico mais duro, más duro, não muito no muy fluido, fluido, no muy fluido, e a colagem. y la pegación. Em que posição? ¿En qué posición? Lado de colagem, El lado de pegar, né? Os pinos de los referência ficam pinos de evidentes. referencia quedan al revés, Ó. miren, E y o acrílico ou a guia, a placa, não pode no puede ir ir sobre os pinos de sobre los referência. pinos de referencia. Esse espaço, essa Este distância, espacio y esta distancia em torno de 5 en milímetros. torno de 5 milímetros. Se ficar 5,5 tem ¿Quedar problema? 5,5 tiene problema? Não. No. Se ficar 7 tem ¿Quedar problema? 7 tiene problema? Não. No. Então, essa Entonces, placa, esta placa, ela pode ella puede Ajustar melhor. ajustarse mejor. A placa não vai servir também de guiar. Y a oclusão. Não. No, no sirve. Para o dentado, não. Para o Para o edentado, para para o desdentado, sim. Então nós vamos chegar lá. Vamos a llegar allá.
A tomografia La tomografía, Perdón, la placa siempre va a tener esa posición, sempre essa así posição. vayas a trabajar en ustedes o ustedes. Não tem problema. entiende Pode toda ficar nessa Sempre vai ser posição, essa posição. porque o dispositivo é quem vai. ese dispositivo el que va. Ele tem o Tiene movimento. movimiento. É na guia. Exato. Que imagem é essa? ¿Qué imagen es esta? Vestíbulo. Vestíbulo. Igual. Igual. Que imagem é ¿Qué essa? imagen es esta? Con cruzar. Que imagem é ¿Qué essa? imagen es esta? Es cristal. O que eu quero? ¿Qué es lo que yo quiero? Colocar o implante Colocar dentro do el osso. implante del hueso. Eu brinco em toda aula, eu falo que Siempre Planejar implante. digo que hay que planear el implante. é igual a gente construir uma caixa d'água. Y es Igual más bien con la construir una caja de agua. corramos un poquito. Como você constrói uma caixa Usted d'água? construye una caja de agua. Pilar El pilar e a caixa d'água. y la caja de agua. Você já viu caixa d'água assim? ¿Usted ya vio la caja de agua así? Ela vai cair. La va a caer. Então o que eu tenho? Entonces, ¿qué es lo que contiene? Um pilar Un pilar, e uma caixa d'água. una caja de agua, Implante, implante, componente protético, componente protético, tubo, tubo. numa altura onde. Quais são as informações? Tengo la información, Comprimento do implante, la longitud del implante, base la nasal, base nasal, cervical, cervical, 2 milímetros abaixo do milímetros osso, debajo del hueso, componente transmucoso, componente transmucoso, área de cimentação, área de cementación, componente transmucoso componente transmucoso, vai até va hasta a área de cimentação. la área de cementación, de cementar. Ó. Miren a ver. E o tubo está El onde? tubo está donde? Dentro Dentro da minha silhueta de do la dente, silueta del diente, de forma que o de tubo forma que el tubo não vai no encostar. va a recostarse en encía. Então esse tubo poderia estar Entonces ese aqui? tubo puede llegar hasta Esse aquí. tubo poderia subir para cá? Podría subirlo hasta acá. Não. No. Referência estamos falando. Eu poderia descer Yo esse podría decir tubo que para ese cá, tubo para acá, Sí. bajar ese tubo para acá, sí. mas eu perco Mas quem? yo pierdo qué? A precisão. La precisión. Então, Entonces, é o mais próximo mais possível do próximo. implante, del implante no entanto, no está num lugar que não en me el lugar incomode que no na me cirurgia. incomode en la cirugía. Não tem No interferência na tiene- cirurgia. no debe tener interferencia en la cirugía. Então está aqui o planejamento. Aquí está la planeación. Dentro do meu planejamento, Dentro de mi ó, planeación, la configuração configuración com o tamanho con el tamaño e largura. y la longitud. E aqui está Y aquí Perdón. estamos. o relatório La relación de la Vou perguntar clínica, da ficha la clínica. ficha clínica. Dados, Los datos. Una pregunta. Una pregunta, hay algo que de pronto no me queda claro, tal vez me lo perdí. Cuando tú haces la guía radiográfica sim, para mandar al paciente a hacerse la tomografía, ¿la guía radiográfica va con esta placa o simplemente va con el diente con el medio de contraste? não, ela vai com o Com dente Ella com va con el contraste, diente, con contraste, tudo e a placa y la tomográfica. placa tomográfica. Toda essa peça. Toda esa Tudo isso pieza. é aqui Então, tomográfica. Toda la paciente. guía tomográfica. Não, não vai na boca, vai ser colocada lá. Va a ser colocada ya Leva numa caixinha, nos mandan en una caja. Y allá se lo colocan. você prova. Pero, por você ejemplo, se pueden recortar los sitios que no se van a utilizar, ¿no? No puede Não recordar. pode. Porque você não sabe Usted no sabe qual que é cuál o es sítio el sitio que o que dispositivo el vai usar. dispositivo va a Pero, usar. por ejemplo, si sabemos que el implante va aquí en esta zona anterior, Aí acá sim. no. Ahí sí. Muito inteligente, Muy Deus, você tem inteligente. razão. Usted tiene razón. Se é só, Si eso, se você tem usted certeza que tiene la você vai usar seguridad que va a usar esses dois esos anteriores, dos anteriores, os dois posteriores los pode remover. posteriores puede retirarlos. Suponhamos Supongamos que você vai fazer do lado usted va a hacer del lado, desse lado direito. derecho, Você vai aqui esquerda. izquierdo. Você vai fazer o lado Usted va a esquerdo. hacer el lado izquierdo. Precisa de ter três referências. Tres referencias. A de cá você pode tirar. Puede quitar Porque você el tem lado certeza derecho, que vai fazer aqui. porque tiene la seguridad que va a ser en el izquierdo. Mas e se por um acaso Este, por si acaso, você fez um usted hace planejamento una planeación para o 16 para un 16. e a hora que você faz a Y tomografia, al momento de hacer la você viu uma tomografía, lesão usted vio la lesión, numa região e um dente una trancado da extração do outro diente lado, indicado en la extracción del otro lado, que você não y sabia. usted no sabía. E você passou a saber Usted por causa da pasó a saber a tomografia. partir de la tomografía. Você pode Usted conversar com o puede paciente conversar con el paciente e fazer a guiada y de hacer outro una lado. cirugía guiada en el otro lado. Entendeu? ¿Entendió? Então não se deve Entonces no remover. se debe remover. Essa placa Esa placa não é desconfortável. no es desconfortable. Não é desconfortável.
no incomoda en la boca del paciente. Então aqui eu tenho um relatório de Entonces, coordenadas. tengo la relación de las coordenadas. O que eu tenho aqui ¿Qué es lo que em tengo dados? aquí en estos datos? Vocês têm aí uma Ustedes tienen plaquinha aí, una ó. plaquita al frente suyo. Essa plaquinha tem aqui os Esta dados aqui em plaquita tiene cima. los datos aquí. Dentro desses dados, Dentro de estos datos, eu tenho o nome do yo paciente, tengo el nombre del paciente, o nome do dentista, el nombre del odontólogo, eu tenho yo tengo essa plaquinha. esta placa, Essa plaquinha, tengo esa placa, ela vem com um número. ella viene con un número. Esse número é um Ese serial número es un seriado alfanumérico alfanumérico para rastreabilidade. para Trazabilidad. Então a rastreabilidade, Sí. ela me traz Ella me trae confiança la confianza que ninguém que ninguno vai fazer va a nada e hacer colocar a culpa em outro. en la copia del otro. Esse serial Este seriado tem que ser inserido, tiene que ser en serie, no planejamento. tiene que estar introducido en la planeación. Entendeu? ¿Entendió? Aqui, ó, eu Aquí, tenho uma outra yo série, tengo otra serie, que são as que informações son informaciones do DICOM, do DICOM, da de la tomografia. tomografía. Aqui fala, Aquí habla, esses números esos dizem números dicen aonde foi a feito, dónde fue hecho, porque a máquina dele é la registrada. máquina de él es registrada, Então fala o entonces momento que habla foi del feito, momento que fue hecho, que máquina foi qué feita, máquina la realizó, e todos os registros todos que a los máquina registros deles que tem la estão máquina presentes de él aqui. tiene deben estar presentes aquí. Por que nós fizemos ¿Por isso? qué nosotros hacemos esto? Porque pode ser Porque puede ser que alguém faça que um alguien planejamento, haga una planeación não use y no use a guia, la guía, encoste a guia e faça a mão livre. E depois diz que o después de sistema esto dice que el sistema não colocou no no posição ideal. colocó en la posición ideal. E eu tenho como, Yo a tengo partir como, a destas partir de estas informações, informaciones, fazer um reverso hacer un reverso até chegar no hasta tomógrafo llegar al tomógrafo e avaliar se ele fez um si planejamento correto. realmente hizo una planeación correcta. Isso é rastreabilidade. Esa es la forma de rastrear, Rastrear. Certo? ¿verdad? Então aqui eu tenho Entonces yo aquí tengo os dados los agora do datos dispositivo del dispositivo e y aqui eu tenho os dados aquí do yo tubo. tengo los datos del tubo. E ele está dizendo que eu vou Él está ficar diciendo que va a quedar a 11 a 11 milímetros do tubo milímetros del tubo. e eu vou usar um tubo. Voy a usar un tubo De 4 de 4 milímetros. Aqui está dizendo os Aquí está dados diciendo los datos do componente del protético. componente protésico, Área cimentável, el área cementada. ou seja, nós O temos que sea, conhecer tenemos que conocer qual é o sistema cuál es el sistema que você está que usando. nosotros estamos usando. Porque cada componente Cada protético tem uma sua componente variação. que nosotros vemos en la evaluación, E nesse caso en este caso, é o componente es da un TOS componente de la PROTS, pilar flex. pilar flex. Se fosse um Si fuera pilar, un pilar, um estético, Estético. mini pilar, un cônico, mini pilar cónico, então teria entonces a tendría configuração la configuración 4 de altura, 4 de altura, 4.8 4.8. e aqui um Y aquí transdutor. tenemos un transporte. Então tem que se conhecer o Entonces sistema tiene que conocerse el sistema de implante, de implante, não é o sistema de no el sistema cirurgia. de cirugía guiada. Então, Entonces, depois de feito después de guia tomográfica, guía tomográfica, planejamento la virtual, planeación virtual, relatório geral. la relación virtual. Agora eu estou fazendo a Ahora transferência. estamos haciendo la transferencia. Então, a primeira Entonces, informação la primera información do relatório de la relación é a base do es la base dispositivo. del dispositivo. Aonde que ela vai se ¿A fixar? dónde es que ella se va a fijar? Ela fixa Ella fija na referência 1, en la 2, 3 referencia ou 1, 4, 2, 3 o 4, vestibular vestibular ou lingual. o igual. Então, isso tudo está Entonces, informado eso está no todo relatório. informado en la relación, Calibração do en la movimento, calibración del movimiento, vestíbulo igual, vestíbulo igual, calibração do ângulo, calibración del ángulo, vestíbulo igual. vestíbulo igual. Está faltando um movimento. Está faltando movimiento aquí, Faltou. faltó O movimento un médio distal, movimiento mesodistal, faltou faltó o ângulo e o ángulo movimento y el e movimiento o cerco apical. y el cervical. Quando eu posiciono aqui, Cuando posicionamos aquí, que informação eu tenho ¿qué nesse momento? información tenemos en este momento? A
transferência la transferencia do virtual lo para o físico. virtual y lo fijo. Eu consigo fazer uma avaliação. Consigo Consigo. hacer una evaluación así. Vou posicionar o tubo, Voy a posicionar el tubo, colar, vamos a pegarlo, removi o dente do vamos a modelo. remover el diente de aquí Vou voltar aqui, y ó. vamos a colocarlo. A minha cirúrgica está pronta. La guía quirúrgica quedó Está lista. pronta. Mas por que eu mantive a placa? ¿Por qué todavía tiene la placa? Eu poderia ter removido ela? Yo podría haberla quitado. Sí. Sí. Porque eu quero fazer uma Quiero hacer tomografia una tomografía depois da después cirurgia. de la cirugía. Então eu tenho que Entonces manter yo tengo que mantener as minhas referências. las mías referencias. Porque senão eu não consigo No sobrepor. consigo sobreponerlas. Mas precisa Mas disso? preciso Não. disso. Isso aqui Esto é aquí es trabalho precisado. trabajo precisado. Então está aqui a guia cirúrgica La guía pronta. quirúrgica está lista. Removi o dente Removí do el diente modelo. del modelo. Vou usar o Voy a mesmo usar el dente mismo diente que está presente na boca presente como na provisório, boca como a provisional coroa. de corona. Está aqui minha cirurgia no Está aquí la modelo. cirugía del modelo, Posicionando o posicionando meu análogo. el análogo. Vocês concordam com esse ¿Ustedes planejamento? concuerdan con esta herramienta? Esse planejamento aqui está correto? Esta planeación aquí está correcta. Vocês concordam com esse ¿Ustedes planejamento? concuerdan con esta planeación? Se concordam, Si concuerdan, vamos para a cirurgia. vamos para cirugía. Então está aqui Entonces estamos aquí. a extração do dente, Extracción del diente, preservando papila, preservando la papila, sem nenhuma sin incisão, ninguna incisión, guia encaixada, la guía encajada, broca, ó, la fresa minela, perdão, guia perdón, curto, la guía corta, guia longo. guía larga. Então essa guia pode ser Entonces esta usada guía puede ser usada quando o tubo está cuando el distante tubo do está implante, distante del implante ou quando eu tenho o um cuando alvéolo tengo el alveolo aberto. abierto. Se eu tenho um alvéolo aberto, ela vai Tengo el entrar abierto, ella va a entrar dentro do alvéolo. dentro del alveolo. Broca esférica La fresa redonda retorna para o kit, retorna para el kit porque os kits porque el atuais kit actual substituíram a broca sustituyeron la esférica roca pela broca lança. de la fresa lanza. Se eu tiver um plano Si yo inclinado, tuviera un plano inclinado, que é o maior que motivo es de el mayor desvio, motivo de desvio. de desvío. Se eu vou colocar uma Yo broca voy a aqui, colocar una fresa aquí. a broca lança vai La, estar por broca, aqui. la fresa lanza va a estar aquí. E ela flete. Ella se mueve. Então eu preciso de uma Entonces, broca yo preciso esférica una fresa redonda para que ela faça um para tubo que ella haga un tubo que a broca y la fresa vai encaixar. va a encajar. Entendeu? ¿Entendió? Mantenha aceso aí. Meu implante, Mi implante, nessa situação, en esta situación, meu implante vai ficar aqui. Ó. mi implante va a quedar aquí. O que eu faço aqui? ¿Qué es que pasa aquí? Uma cirurgia aberta, Una cirugía abierta, instalo meu implante no instalo lugar el correto, implante en el lugar correcto faço meu enxerto. y hago un injerto. Entenderam? ¿Entendieron? Então, Entonces, mesmo sendo uma Mismo situação siendo una situación limítrofe de osso, límite con hueso, mas se vocês tiverem um mas si ustedes raciocínio, tuvieran el um raciocinio planejamento y en la planeación de fazer um de enxerto hacer un injerto durante durante a instalação, la instalación, é possível. es posible. Então a broca esférica, Entonces, la fresa redonda, a minha régua la regla mensurando midiendo comprimento. la longitud, a broca la fresa na mesma en la posição, misma posición, você não tem como virar usted para a no direita tiene cómo ou para a girar a la esquerda. derecha o a la izquierda. Mas a broca de 2 Mas milímetros, la fresa de 2 milímetros, ela pode quebrar. ella puede moverse. Dependendo do tanto de Dependiendo empenho, ela tanto quebra. de la, Mas de ela- la inclinación, ella se puede quebrar Ela movimenta. por el movimiento. Broca de La fresa de 2,8, 2.8
Implante el implante 3,5 por 15. 3,5 por 15, Ponta do la implante. punta del implante. Voltando aqui, ó. Vamos a volver acá. Ver se eu consigo desenhar para vocês. Voy a conseguir diseñar para ustedes. Um alvéolo aberto. Un alvéolo abierto. A posição do meu implante La posición del implante é aqui, es aquí, certo? ¿verdad? Quando eu entrar com a Cuando minha yo broca, entro con mi fresa, a minha broca vai querer vir para cá, mi fresa va a querer irse a este lado de acá, ok? ¿verdad? Então, broca Entonces, esférica la fresa redonda fazendo está um platô. haciendo una huella. Então eu vou fazer um Entonces yo platô voy a hacer e vou fazer aqui que a loja cirúrgica. la parte de la loja, sí. Aqui, Aquí a loja cirúrgica para o implante. vamos a colocar la parte Se o implante não tiver ponta, quirúrgica. Si no tuviera punta el implante, a hora que nós estivermos ahora que introduzindo o nosotros vamos a implante, introducir el implante, también va a se querer iría vir para acá. también a la parte del alvéolo. então Entonces, o implante com el ponta, implante con punta, ele segue él sigue a loja cirúrgica La- perfurada. el hueco quirúrgico perforado. Vou fazer o que Voy a aqui? hacer que aquí Vou posicionar o voy a implante, posicionar el implante, enxerto voy a insertar e o dente. el diente. Essa é a minha rotina no meu Esa es consultório. la rutina de mi consultorio. Então, Disculpe, ahí puede você rechear con enxertos. enxerto ósseo, biomaterial, valor Y la autógeno. parte del alvéolo que queda, Isso. lo hace Não vou entrar em injertoso. detalhes. O detalhe é o posicionamento do implante. Ok. O que Não cada vai um entrar vai em- usar como biomaterial, se é autógeno, se vai abrir, aí é particular de cada um. Ponta do La implante, punta del implante, implante instalado, implante guiado, guiado para não para desviar, no desviarse. chave de catraca. Ó, Llegamos aquí, já introduziu ya introducimos 7, 7, 9, 9, 11, 11, 13. 13. Visual, Visual, implante instalado, implante instalado componente con el componente. escolhido. Olha a escogido. precisão. Miren la precisión. Em um alvéolo aberto. El alvéolo abierto, Componente, componente. captura do Vamos a provisório. colocar la provisional. Concordam que foi bem Concuerdan posicionado? que fue bien posicionado. Copy de El copy de captura, de captura, acabamento, la terminación, provisório, la provisional, Instalado. el implante inmediato, posoperatorio inmediato. aqui não é 24 horas Aquí não. no es 24 horas, no. É imediato. Es inmediato. 5 meses. 5 meses. 5 meses. 5 meses. Alvéolo aberto, Alvéolo abierto, implante até no assoalho implante hasta el entizo, e enxerto. el injerto. Boa adaptação Buena do adaptación componente, del componente sem migração sin de migración micróbio. de microbios. E aqui Y aquí a cimentação la sedimentación da peça de la provisória. pieza provisional. Ó, qualidade da La gengiva. calidad de la encía. Caso finalizado depois de 9 terminado meses. después de 9 meses. Mas eu não mantive lá Yo no mantuve a guia tomográfica la guía tomográfica para poder fazer uma para tomografia de poder hacer la conferência. tomografía. Caso planejado, Caso de planeación, implante instalado. implante instalado. Implante sobreposto El implante sobrepuesto e
vamos gerar o relatório de Vamos coordenadas. a mirar la relación. Então aqui eu tenho Entonces aquí yo as tengo informações las informaciones para estudos. para los estudios. Suponhamos aqui, ó, Supongamos aquí oclusal, la parte oclusal, apical, apical, mesodistal, mesodistal, vestíbulo lingual. vestíbulo lingual. E aqui estão os Y aquí movimentos están los movimientos. da cabeça do implante La cabeza del implante, na placa. en la placa, Essa medida esa es la medida, teve uma va a diferença. tener una diferencia. Perdão. Perdón, Aqui. vuelvo acá. Meio milímetro. Meio milímetro são Medio duas milímetro folhas de cartão son 2 hojas de cartón abaixo abajo do que eu tinha planejado. lo que yo tenía planeado. O movimento da El cabeça movimiento de la cabeza ao plano vestíbulo al lado lingual, vestíbulo lingual, que é o movimento que es el mesodistal. movimiento mesodistal. Estava planejado Estaba planeado 2,05, 2,05 foi executado y fue ejecutado 2,24. 2,24. Ou seja, O sea, ele movimentou el nesse sentido movimiento en este sentido 0,2 0,2 milímetros. Da cabeça ao De la plano, cabeza al plano plano mesodistal, mesodistal, que é o que es movimento el vestíbulo movimiento lingual. O meu vestíbulo lingual, movimento mi aqui movimiento es aquí. foi planejado Fue planeado 16,59 16,59 e y tenemos uma diferença de 17,27. 0,68. Esa es Ah, la mas diferencia. como é que teve essa ¿Cómo diferença es que tuvo esa toda? diferencia toda? Se lá na hora que eu vi o Ya en la tubo, hora que en el o tubo, meu componente parece que el está componente tão parece perto que estaba do tan cerca preciso. de la precisión, Porque isso daqui eu estou avaliando porque o esto aquí implante, estoy evaluando el implante, não o componente no no el si. componente. Então a minha Entonces, mensuração La no fundo, medida en el fondo é distante da es placa. distante de la Quanto placa. mais próximo da Cuanto más placa, próximo de la placa. por quê? ¿Por qué? Porque eu vou chegar lá no Eu ângulo vou e vocês vão chegar ver no que o ângulo não ângulo. tem muita movimentação. Van a ver que en el ángulo tengo mucha movimentación, movimientos. Então está aqui Entonces está aquí. o ápice, O o el movimento ápice, do ápice el movimiento del ápice é es de 0,29. 0,29. Movimento do ápice Movimento de- ao Al plano plano vestíbulo vestíbulo lingual, lingual, 0,42. 0,42. Mesodistal, Mesodistal, 1,08. 1,08. Quanto mais abaixo, Cuanto más abajo, maior a diferença. mayor la diferencia. E os ângulos? Y usamos 0,79. 0,79. E o outro ângulo? Y el otro ángulo, 0,78. Fizemos um trabalho Hicimos recente un agora trabajo reciente ahora com 16 implantes, 6 implantes, onde um professor de mestrado de e uma aluna, una alumna, nós fizemos hicimos 8 pacientes 8 pacientes com 2 implantes con em 2 cada implantes paciente. en cada paciente. De um lado De un lado guiado, guiado do outro y lado otro lado tradicional. tradicional. Aonde A donde quem fez o quien planejamento hizo la planeación foi a mesma pessoa, fue la misma persona, o professor. el profesor. Quem Quien executou ejecutó a cirurgia la cirugía foi a mesma fue pessoa, la misma o persona, professor. el profesor. Ele fez Él o lado hizo lado direito derecho, guiado, guiado, lado lado esquerdo izquierdo aberto. abierto. Esse trabalho vai ser El publicado trabajo va a agora. ser publicado ahora. O maior Con movimento mayor movimiento angular el angular que ele que constatou constató foi 30 fue graus. 30 grados. O menor El movimento que menor ele movimiento constatou que él constató aberto abierto do planejado de por la executado, planeación que fue que 12 graus. 12 grados. O maior movimento El mayor guiado movimiento guiado que ele encontrou, que él encontró 1,7 graus. es 1,7 grados. E o menor Y el movimento, menor movimiento 0,30 graus. 0,30 grados. Então, Entonces, são aqueles son aquellos momentos movimientos de de cirurgia à mão livre cirugía que fazem que hacen com que a gente que la perca gente pierda a el posicionamento do implante. posicionamiento del implante. A guiada La guiada não é Ctrl+C, no Ctrl+V. es control, Ctrl+C, Ctrl+C, Ctrl+V. Ctrl+V. Ela não é precisa, Él no precisa, no necesita, não precisamos no dessa exatidão, necesitamos de esas actitudes, mas ela me mas traz él muita me trae segurança. mucha seguridad. Outro caso, Otro caso, esse é o caso do es edentado un total. caso de un evento no total. No edentado total, No es dentado total, diferente do edentado diferente parcial, al dentado parcial. eu preciso de Yo duplicar necesito de duplicar o planejamento la protético. planeación protética. Não é No simplesmente es fazer uma simplemente plastificação. hacer una plastificación.
Então todo Entonces, todo esto, essa esta duplicação duplicación foi feita fue hecha com um material con un material hiperdenso denso para aparecer na para tomografia. hacer la tomografía. É feita a Es colagem, hecha el pegamento, el colágeno, perdón, el colar. é feito Es o hecho planejamento la virtual, planeación virtual, além de además de daquelas aquellas três tres imagens, imágenes, vestíbulo lingual, vestíbulo mesodistal e lingual, oclusal, mesodistal y o oclusal. software também El software disponibiliza también puede producir esto, a imagem 3D la propriamente imagen dita. en 3D, propiamente dicha. Só que Solo que eu só uso yo solo uso essas imagens estas imágenes para planejamento para total. planeamiento de total. Por quê? ¿Por qué? Porque aqui não tenho muitas Porque aquí no referências. tengo muchas referencias. No planejamento de No, dentado, en la planeación del dentado, eu tenho os dentes yo como tengo los referência. dientes como referencia. E aqui eu não Y tenho aquí nada yo como no tengo referência. nada como referencia. A minha referência é a Mi prótese. referencia es la prótesis. Então eu uso Entonces essa yo imagem. uso esta imagen. Esse caso, En este caso, eu quero que vocês yo quiero observem que aqui ustedes observen aquí o posicionamento el dos implantes. posicionamiento de los implantes en relación a en prótesis. relación a la prótesis. Estão dentro da área? ¿Están en esta estética. área estética? Não. No, Estão dentro da área están dentro funcional. del área funcional. Ok? ¿Ok? Não tem nenhum No componente tenemos angulado. ningún componente angulado. Ok? ¿Ok? Feito o planejamento, Hecho la planeación, a la transferência transferencia igual ao es dentado. igual al dentado. Terminado Terminado a la transferência, transferencia, eu removo a yo placa muevo la placa e mantenho y esses mantengo pilares. estos pilares aquí. O que significa isso? ¿Qué significa eso? Apaga para mim, embaixo. Apaga, por favor. Oye, ¿qué? Nessa guia foi feita em Esta cima de guía paciente dentado. Ou seja, del paciente dentado, todas as vezes todas a las guia veces vai voltar na guía- mesma posição. la guía va a estar siempre en la misma posición. Mas esse Mas paciente, en este paciente, o que me garante ¿qué me garantiza? que essa guia, Que esta guía, essa duplicação, esta duplicación, vai voltar sempre va na a, mesma va a posição? volver siempre en la misma posición. O paciente tem muita gengiva, El paciente tiene mucha encía, mas é aquele que tem pouco. más aquel que tiene poco. Então, no caso Entonces, en el caso do edentado, do edéntulo, a placa la placa colada na boca colada, vai fazer o paciente ficar com a boca muito quede aberta, con la boca muy abierta. não é? Isso vai fazer com Esto que ela hace que ella não fique no estável. se quede estable. Então, a placa tem 2 Entonces la placa milímetros. tiene 2 milímetros. Na hora de eu fechar a boca, En la hora de cerrar la boca, ele vai ficar y le va a quedar desadaptado. desadaptado. Então, nós removemos, Entonces vamos nosotros usar o vamos a dente da réplica, la réplica, la duplicación de la Voy a parte remover. nasal. Voy a removerla 2 milímetros. 2 milímetros. Pego a canetinha, marco e Cojo removo. el lapicero y lo marco Antes. para removerlo. Antes da colagem, Antes de pegarlo, faço a colagem, hago la pega, tá certo? ¿está verdad? Depois da colagem, Después de pegar, eu faço um yo registro hago un registro oclusal oclusal rígido, porque rígido, agora o paciente vai porque ahora fechar el a boca. paciente va a cerrar la boca. Se eu faço esse Si yo hago esto, eu sobre el modelo de yeso, ¿dónde está? Sí, dentro. ¿Por ahí hay un modelo dentro? Então eu fiz Entonces na yo boca. hago esto en boca. O paciente então, El paciente eu tenho um entonces, registro yo oclusal desse tengo el paciente, registro não movimento. oclusal del paciente. Quando ele vai para a Cuando él tomografia, va para la tomografía, posiciona, posiciona, fecha a boca. cierra la boca, Está posicionado numa Está posição posicionado. conhecida. Faço o planejamento hago la virtual, planeación virtual, transfiro os tubos, transfiero los tubos, removo a placa, remuevo la placa, mas mantenho más mantengo os registros los oclusais. registros oclusales
paciente El volta paciente à mesma vuelve posição, en la misma posición, fecha, cierra, ele vai llega a adaptar adaptar a mesma en la posição misma posición da guia de tomográfica. la guía tomográfica. E aí eu faço a Y ahí fixação da hago guia, la fijación de la guía, certo? ¿verdad? Entenderam? ¿Entendieron? Então, Entonces, a cirurgia, la cirugía, a guia la tomográfica guía do dentado tomográfica dentada é diferente da guia tomográfica do edentado, es diferente a la con dientes, certo? ¿verdad? Alguma dúvida? ¿Tienen alguna duda? En el momento de la cirugía, cuando se coloca la guía, ¿cómo hace para que no se mueva? Vou chegar lá. Ya va a llegar allá. Que também é uma inovação. Es una innovación también. Todos os sistemas Todos los sistemas usam pinagem para a estabilização dessa guia. que vamos esa a tener para pinagem- estabilizar la guía, Essa pinagem, se você precisar de fazer si um usted retalho, necesita hacer un colgajo, você não tem como fazer. usted no tiene cómo hacerlo. Porque a pinagem geralmente Porque está na região generalmente está en la región vestibular. vestibular. Então eu faço a Entonces yo pinagem hago no superior, en no nuestra pala, parte superior, en la parte palatina, mas não é más pino, no el é pino, parafuso. no el Eu vou blanco. mostrar, eu Ya voy a tenho que mostrar. mostrar para ver, Tengo para que mostrar entender. para que ustedes entiendan. Então, Entonces, planejamento la transferido, planeación transferida as guias a las guías oclusais oclusales mantidas. mantenidas. Ó. Então, em boca, En boca vai ter a mesma va a posição tener la misma posición do planejamento de la visual. planeación virtual. Vamos para a cirurgia. Vamos para la cirugía. Então eu fixo, Entonces, yo fijo, a Davi Ferrari, David Fez para mí Ferrari esse parafuso. hizo para mí este tornillo que é Que es- simula um que implante ortodôntico, simula un plano Ortodóntico. ortodóntico, com uma una plataforma plataforma de mini pilar. de mini pilar. Eu instalo esse Yo implante instalo este implante e capturo y capturo a guia la guía sobre esses implantes. sobre estos implantes. Eu posso Yo cambiar puedo cambiar e voltar. y volver. Cambiar y Eu volver. tenho agora Tengo ahora uma guia una guía implante plano suportado. soportada. Entendeu a diferença? ¿Entendió la diferencia? Se eu precisar de fazer um Si yo preciso retalho, hacer un colgajo, se eu precisar de fazer um si retalho yo aqui, preciso hacer un colgajo aquí, eu faço o retalho, yo hago el Planifico. colgajo, planifico, volto a guia vuelvo la guía, e instalo meus implantes. instalo los implantes. Entendeu? ¿Entendió? ¿Se perdió? É? Falta para Vamos ella. voltar. Vamos a volver. Ah, Mini implante mini implante ortodôntico ortodóntico com plataforma Plataforma. de mini pilar. de mini pilar. Isso aqui não existe Solo no mercado, existe en somente el na mercado, próstata. solamente Na en próstata. la próstata. Instalo, Instalo ele tem 8 y milímetros de tiene rosca. 8 milímetros De rosca. de rosca. Mas bastam Más basta 3, 4 3, 4 milímetros. milímetros. Ele estabilizou, Ele é estabiliza o suficiente. y se Porque eu sostiene. tenho Porque 3, yo tengo 3, 2, já não permite que ya no ela, permite que ela ella se mueva. movimente. Ponho na boca do Pongo en la boca paciente, del paciente, fecha, cierro e aí eu vou y ahí capturar, voy a capturar, a imagem está ruim a aqui ou capturar la aqui. imagen que tenemos aquí. Então, aqui eu fiz uma colagem Yo hago una, da placa un colado de la placa, no mini pilar. lo que de mini implante. Né? Aí nós levantamos colgado. Não levantamos. Quando ele Se precisar, sim. Aqui eu não preciso, ó. Yo Eu no fiz necesito yo, sem retalho. aquí yo no hice, Mas se eu quisesse, eu poderia ter vindo e feito a incisão. yo pude haber hecho una Para incisión retar. para abrir el colgajo. Muitas vezes Muchas veces eu faço yo hago a instalação dos la instalación de implantes los implantes para depois para fazer después a hacer planificação. la planeación. Algumas vezes, quando é Algumas muito lâmina de vezes. faca, eu abro, Yo hago, faço a planificação, hago la planeación, instalo os implantes. instalo los implantes. Mas essa Mas esta planificação planeación já foi ya prevista fue prevista virtualmente. virtualmente. Então, Entonces, perfurados, está todo sequência de perforado, la perfuração, secuencia de la perforación, implante en implante bros instalados. instalado.
e aqui y aquí os mini pilares los posicionados. pilares posicionados. Removi os implantes, ó, tinha um Los aqui, implantes, ven um ustedes aqui aquí e um aqui. Ó. y uno aquí. Os implantes de estabilização. Implantes de estabilización. Implante. Carga imediata. Carga inmediata. Olha onde eu perfurei Mira donde perforé a placa la placa e aonde eu tinha y a donde planejado. tenía planeado. Está preciso? ¿Está preciso? Não, No. mas está na Mas região que eu está en la planejei. región que yo planeé. Um termo que eu uso Un muito, tiempo que uso yo mucho. que não existe um que lugar no preciso existe para un lugar implante. preciso para el implante. Existe uma região para Existe una implante. región para el implante. Se nós fizermos Si um nos planejamento hiciéramos una planeación dinâmico, virtual, dinámica, virtual, nenhum de nós ninguno de nosotros vai ter dois vamos a relatórios iguais. tener dos relatorios iguales. E podem todos estarem Pueden corretos, todos estar correctos, certo? ¿verdad? Então, Entonces, terminamos o caso terminamos assim. un caso así. Carga imediata Carga inmediata, e paciente com 5 Sim. implantes. paciente con 5 implantes. Uma curiosidade, Una curiosidad, eu tenho um lema, yo tengo un lema. que quem faz o bem traz o bem. Quem faz o bem, Quien hace o bem bien, traz o trae bem. bien. Quien hace bien, siempre trae bien. Um professor de Un Brasília profesor de Brasilia me pediu para me pidió para ensiná-lo enseñarle, e era meu que interesse. era mi interés, Como vim aqui cómo vengo yo aquí ensiná-los a enseñarles a ustedes essa técnica. esta técnica. E ele falou para mim Y él assim: faló para mí así: se você conseguir si colocar usted implante consigue nesse colocar paciente, implante en este paciente, eu acredito nisso. yo acredito en esto. Quando me fazem essa Cuando pergunta, me hacen esta pregunta, me trazem paciente que me não dá para traen pôr implante. pacientes que no dan para poner implantes. Não dá. No da. Mas esse caso, Mas en este caso, era um paciente era com un muita paciente altura, con não mucha tem altura, muito osso aqui, no tiene mucho hueso aquí, mas lama de faca. Muito fino. es muy fino, Algo, es porém fino. filo de cuchillo. Então, a Entonces, dúvida dele la duda de él não era no era com relação à la quantidade de relación osso, de cantidad de hueso, era com relação ao era desvio con do relación implante de la colocación de implantes. pela lana de faca. Por esse Porque tenía esse un motivo filo de aqui. cuchillo, que es el motivo aquí. Então, Entonces, esse paciente este paciente é o porteiro es el portero do prédio dele. del edificio de él. Esse dentista Este odontólogo pegou esse paciente, llegó a este paciente, mais 3 con colegas, 3 colegas, um radiologista, un radiólogo, prótese, un protésico, o paciente, un paciente, colocou no avião dele, colocó en el avión, o avião el avión de dele, él, do professor, lo llevó en el avión de él e foram para Uberlândia. y fueron para Berlandia. E eu fiz essa cirurgia Yo para hice ele. esa cirugía ahí. Terminado isso, Terminado esto, ele falou: quero publicar. él habló que quería publicarlo E ele publicou. y él publicó. E essa Esta publicação, publicación ele posicionou no él Facebook, posicionó en el Facebook, e um colega y un colega nos Estados en Unidos los Estados viu essa Unidos publicação vio esta publicación e me convidou para y ir lá lo mostrar. invitó para irle a mostrar. Aonde vocês acham que é esse colega? ¿Dónde ustedes hallan que es este colega? Harvard. En Harvard, la Universidad de Harvard. Fiz uma cirurgia Hice De la graça. cirugía gratis para uma pessoa para una que persona precisava, que necesitaba para provar a minha para probar competência la no sistema, competencia de este sistema sem cobrar um sin centavo, cobrar un centavo, mas isso me mas refletiu esto lá na da- frente lo llevó más al no frente benefício. para un beneficio. Então, Entonces, eu acredito muito nas yo coisas que a creo gente mucho en planta. las cosas que la gente planea. Então, esse caso, Entonces, en este para caso, mim é particular nesse para mí, sentido. para Mês que vem, particularmente, el mes que viene, eu vou yo aos Estados voy Unidos a Estados Unidos para fazer. para hacer E desse convite de esta invitación de Boston, de Boston, já me convidaram ya para me ir invitaron para ir para UCLA. para UCLA. E eu tenho Yo tengo patente americana. patente americana. Então, Entonces, vocês estão no Ustedes começo, están en el comienzo, na ponta en la do punta desenvolvimento desse sistema. del desenvolvimiento de este sistema. E o que eu quero com ¿Qué es lo que yo vocês quiero con aqui? ustedes aquí? É vocês Es usarem que no consultório de vocês? ustedes usaran en vuestros consultorios, Sim. sí, Mas testarem más ustedes pueden Criticar. criticar e publicar. y publicar.
Eu preciso de Yo publicação. necesito de esas publicaciones. Então vamos lá. Entonces vamos allá. Outro caso de Otro trabalho. caso de trabajo. Também está publicado. También está publicado. O Incentivo Central Incentivo Central 21, perdido, perdido, esse dente. este diente. Também com uma coroa También plástica. con una corona plástica. Lâmina de chumbo, Lámina de plomo, modelo, modelo, plastificação, plastificación, colagem da placa, colaje de la placa, colagem, placa colaje colada de la placa e colada provada. y probada. Nada de registro cruzado. Nada de registro cruzado. No tiene necesidad. No tiene necesidad. Planejamento virtual, Planeamiento virtual, transferência, transferencia, movimento vestíbulo movimiento lingual, vestíbulo lingual, movimento movimiento mesodistal, mesodistal, movimento cervical, movimiento cervical, tubo tubo, e é pronto. guía lista. Mantive as Mantuve las referências, referencias, cirurgia, cirugía, extração do dente, extracción del diente, usando um extrator atraumático. atraumático, Esse extrator é da este neodente. extractor de la nodente, Sequência de secuencia perfuração. de la perforación. Olha o comprimento das brocas. Miren la longitud de las fresas. E se eu estiver fazendo uma Si yo estuviera cirurgia no haciendo segundo la molar? cirugía en un segundo molar, Essa broca vai caber? ¿va a caber esta fresa? Vocês demoraram, ninguém vai perguntar? ¿Alguien va a preguntar? Olha no kit cirúrgico, En el kit quirúrgico, no layout, eu tenho brocas curtas. Fresas cortas. Entendeu? ¿Entendieron? Então aqui são as brocas Entonces aquí están las longas. fresas Ó, largas. sequência de Secuencia fresagem, de fresado. implante cônico. El implante cónico. Esse implante não Este tem a implante ponta no tiene ideal. la punta ideal. Então, Entonces, Ferrari modificou a Él ponta desse modificó implante Ferrari também, este implante también, mesmo sendo de corpo mismo siendo cônico, del corpo cónico, ele hoje tem él uma hoy abscidade, tiene um ápice, uma ponta mais una punta afilada. afilada. Aqui mostrando Aquí mostrando a precisão la precisión e lá. y acá implante instalado. el implante instalado. Vocês não acham que esse Ustedes implante no hallan que este implante está um pouquinho está un distal? poquito distal. Acha? Mira que está un poco distal. Mas está correto, não Mas está? está correcto aquí, ¿no da? Será que eu planejei ¿Será que errado? planeé errado? Essa paciente tem La um paciente naso tiene palatino, un naso palatino. então Entonces, desviei. desvié. Com certeza, Con seguridad, se eu tivesse si feito yo essa hubiera cirurgia hecho esa aberta, cirugía abierta, poderia ter migrado esse hubiera, implante para dentro do naso hubiera palatino. llevado el implante a la nasopalatina. Confecção do provisório, La confección de la provisional, a mesma coroa la da misma tomografia. corona de la tomografía. Olha a interferência Miren la oclusal. interferencia oclusal. Enxerto, Hago el injerto óseo biomaterial, de biomaterial, membrana de membrana, PRF, PDF e a y la colocação colocación de provisional. do provisório. 7 dias, 7 días, isso aqui é imediato. aquí es inmediato. 7 dias. 7 días. Quando eu vejo Cuando yo veo um implante un bonito, implante bonito, uma situação la bonita dessa situación daqui, bonita de esta de aquí, num paciente en un de... paciente de cirugía tradicional, cirugía tradicional, Geralmente eu vejo um volume aqui. generalmente veo algo aquí, Um volume, un volumen, porque o posicionamento do el implante funcionamiento del implante para a palatina, para palatina, para melhorar a para estética, mejorar la estética, cria um volume lingual. creo un volumen acá. Cadê o volume? Miren el volumen. 15 dias, 15 días, 30 dias, 30 días, cicatrização perfeita, cicatrización perfecta, posicionamento do implante, posicionamiento. olha o naso palatino Miren el aqui, ó. nasopalatina aquí. Então eu não poderia Entonces, ter no podría colocarlo o ápice o el ápice ou o hacia allá, ponto mais para mesial. más para iniciar. 1 mês e 11 Un meses. mes, 11 meses. São várias coisas Son que varias cosas que hay aquí justificam isso. que justifican todo esto. Cirurgia minimamente Cirugía invasiva, mínimamente invasiva, biomaterial correto, biomaterial correcto,
implante correto, implante correcto, posicionamento tridimensional do posicionamiento implante. del implante. Mas se você Mas se colocar usted colocar o implante bem un implante posicionado, bien posicionado, se eu não tivesse colocado si nenhum no hubiese biomaterial, colocado este biomaterial, teria formado osso. tenía formado hueso. Se eu tivesse colocado esse Si hubiese implante no lugar colocado certo, este implante en el lugar cierto, e aqui fosse um y aquí implante fuera un cilíndrico, implante cilíndrico, aqui também aquí teria formado también osso. tendría formado hueso. Então eu Entonces associo yo o asocio sucesso que el suceso, primeiro primero, ao posicionamento el tridimensional do posicionamiento implante. tridimensional del implante. Todo professor Todo fala el isso na aula, profesor habla esto en el aula, mas depende da mas habilidade depende de la dele habilidad de él em colocar esse en implante no colocar lugar este certo. implante en el lugar correcto. E aqui eu estou Aquí fazendo estoy haciendo uma ferramenta una, capaz, una fer- um sistema capaz de capaz de oferecer ofrecer vocês a fazerem ustedes hacer como eu. como yo. E aí vamos Y aquí também vamos también para a para comparação. comparación Planejado, de una planeación executado. de planeación y ejecución. Aqui os dados Aquí están los datos, e aqui são as aquí diferenças. están las diferencias. Meio milímetro, Medio milímetro, 0,01, 0.01, 0,18, 0.18, 0,68, 0.68, 0,3, 0.3, 0,27 0.27 e ângulos y los ángulos menos de 1, menos de 1, menos de 2 menos de 2 em alvéolo aberto. en alvéolo abierto. Ok? ¿Ok? Então esses são os dados de Entonces esos son precisão. los datos de precisión. Paciente com... Paciente con con aparelho. aparelho ortodôntico. Então tá. O que me Entonces, lo que me parece parece uma dificuldade, la dificultad eu uso como estabilização. como estabilización. Então, Entonces, suspensório, suspensorio, segurando a guia. asegurando la guía. Perfuração, Hago la perforación, instalação instalación e radiografia y terminada. la radiografía terminada. Vocês estão vendo isso aqui? ¿Están viendo esto aquí? Se não fosse Si no fuera guiado... guiada, Ah, mas esse implante poderia ter vindo para cá. ese implante podría haber venido más al distal. Estão vendo aqui, ó? ¿Están viendo aquí? Posição do La premolar. posición del premolar. O molar está no lugar El correto. molar en el lugar correcto. O premolar vai El girar. premolar va girando. E a hora que girar o Y ahora premolar, que gira el premolar, vai ficar correto. va a quedar correcto aquí. Ok? ¿Verdad? Outro protocolo. Otro protocolo. Duplicação, Duplicación, como eu faço como aqui. yo hago aquí. A dentadura. La dentadura está aquí. superior. Está aquí. A dentadura. La dentadura Duplicada. duplicada. O material radiopaco. Material radiopaco. Do material radiopaco, Material eu radiopaco. faço a colagem Yo hago el colaje, perdón, da placa, de la placa, a la referência referencia oclusal, oclusal, e faço aqui y hago aquí um modelo. el modelo. Para quem faz prótese, Para quien hace la prótesis, olha só como isso daqui é mire solo importante. cómo esto aquí es importante. Eu fiz um Yo modelo hice un modelo da minha de dentadura. mi dentadura. Não é um molde, No es el molde, é um modelo da es el dentadura. modelo de la Peguei a dentadura, de dentadura, la guía de la dentadura, borracha, silicona, silicona, aqui dentro, aquí adentro, e y gesso. yeso, Ok? ¿verdad? Para que isso serve? ¿Para qué sirve esto? No momento à frente, En el momento del frente, faço a cirurgia no hago la modelo, cirugía en el modelo, perfuro o modelo. perforo el modelo, Ok? ¿verdad? Perfurei o modelo. Perforo el Até o modelo yeso. hasta el yeso. Me dá, por favor, o seguinte. Então eu fiz a perfuração do modelo, Hice la perforación del modelo, certo? ¿verdad? Agora, Ahora terminei minha cirurgia terminé la cirugía. e vou fazer uma carga Voy a imediata. hacer una carga inmediata. Eu vou pegar a minha dentadura, Voy a coger mi dentadura,
Eu tenho que perfurar essa dentadura Tengo para fazer que a captura, perforar não esta tem? dentadura. Vou fazer uma captura Voy a direta hacer una minha captura directa da dentadura. de la dentadura. Então eu vou pegar minha Entonces voy dentadura, a coger la dentadura, vou simular aqui como se fosse voy a daqui, simular como si fuera esta aquí, e vou perfurar lo o voy a contrário. perforar al contrario. E aí o que eu vou ¿Y fazer? ahí qué voy a hacer? Vou perfurar minha Voy a perforar dentadura la dentadura na posição en que la eu planejei. posición que yo planeé. Se o implante modificar de posição alguma coisa, não tem problema. No tiene Mas eu não problema si vou van a cambiar la posición. arrombar No voy a derrumbar a dentadura la para fazer a dentadura captura. para hacer la captura. Eu faço o Yo furo hago la só na perforación posição. solo en la posición. Vamos ver como é que isso é Vamos a ver na vida real. cómo es en la vida real. Duplicação La duplicación em boca, en boca, registro oclusal. registro oclusal. Alguma dúvida disso? ¿Alguna duda de esto? Planejamento virtual. Planeación virtual. No planejamento aqui aparece En esta a planeación a aparece duplicação. la duplicación. Aqui é o osso. Aquí está el hueso. A placa, La placa, aqui é o osso. aquí el hueso. A La placa, placa, aqui é o osso. aquí el hueso. A parte mais La difícil é parte vocês más difícil de conseguirem ustedes conseguir entender entender o que a imagem está lo mostrando. que la imagen está mostrando. Ó, Miren, componente protético, componente protésico, os dados do los componente datos del protético. componente protésico, E aqui eu y vou aquí posicionar vamos a posicionar os tubos los tubos. da mesma forma. De la misma forma, Perfura, perforo, dados los datos e y calibração la da imagem. calibración terminada. Perfuro aqui para anestesia. Ó. Con anestesia, miren. Colocou, você quer fazer uma Colocou. complementação de Si quiero hacer anestesia? una complementación de Não anestesia, precisa tirar aqui. no preciso retirar la guía. E duas fixações Dos palatinas. fijaciones palatinas. Guia em boca, La guía en boca, marquei, marqué, perfurei, perforé, instalei os dois implantes instalé los na implantes, sutura. mini implantes, Mini implantes. mini implantes y suturo. No, en la sutura. Na En la sutura sutura palatina. palatina. Maxilar. Retorno, ó, scoping do Los mini copies pilar, de los mini implantes, retorno a guia retorno a la guía, e faço E a abro. colagem. Acrílico, el acrílico un poco, paciente fecha a boca. paciente cierra la boca, Abre, abre, mais um pouco, más un poco, fecha a boca. cierra la boca, Posso remover puedo remover os los, parafusos, esos son los Tornillos. tornillos e y incisão hago circular la incisión circular com guia. con guía. Tiro o guia, Retiro la guía, removo remuevo a gengiva. la encía, Volto à guia, vuelvo a la guía, faço as perfurações, hago las perforaciones, removo os remuevo parafusos, los tornillos, componentes los colocados, componentes colocados. perfuro o modelo, Perforo el modelo, perfuro a perforo guia. la guía. Essa aqui não fui eu que fiz. Esto no hice yo aquí. Se fosse eu, Si yo hubiera hecho, teria feito um furinho só hubiera aqui. hecho un huequito solo aquí. Mas pelo menos Más por lo menos está na região. está en la región. Quem coloca e vai Quien coloca y perfurar, va a perforar. percebe que às vezes você abre aqui e A o implante veces está abre aqui. aquí, puede estar acá. Capturado, Capturado caso terminado. y caso terminado. Esse caso foi Este feito por caso um fue professor hecho lá por de un Franca, profesor essa protocolo. de protocolo. Esse caso Este caso foi um outro presente. fue otro presente. Eu queria um caso de Yo região quería un caso estética de región estética para levar para o para congresso. llevar al Congreso. Um caso diferente. Un caso diferente. A gente La começa a gente dar aula comienza a dar clases e começa a y ficar comienza a enjoado quedar nos enojado slides. Você tem que ir por mudando las filminas isso, y necesitamos mudar. dos slides. Então essa cirurgia Entonces esta cirugía eu vou mostrar yo voy a mostrar em outras en aulas otras mais aulas tarde, más tarde confecção da la guia, confección de la guía, la transformación transformación de la guía, cirurgia no modelo. cirugía en el modelo. Mas eu vou mostrar aqui Yo para voy a vocês mostrar para ustedes só a cirurgia. solo la cirugía que yo hago. Então vamos lá. Entonces vamos allá.
Vejam a minha mesa cirúrgica. Vean mi mesa quirúrgica. Ela começa assim e Ella termina assim. comienza y termina así. A remoção das raízes. Remoción, Paciente com paciente lateral, con lateral, central e lateral. central y lateral. E nós vamos fazer os Nos 4 vamos a implantes. hacer los 4 implantes. Extração dessa raiz Extracción de esta raíz, do 12, del diente 12, extratora traumática, extractora traumática, dente 22, diente 22, o paciente usava uma el prótese paciente fixa, usaba una prótesis fija, guia em posição, guía en posición, 2 alvéolos abertos, 2 alvéolos abiertos, 2 alvéolos fechados. 2 alvéolos cerrados, Incisão incisión circular. circular. Quando que eu uso incisão ¿Cuándo es circular? que uso ya una incisión circular? Quando tem muita Cuando gengiva. tengo mucha encía. Se não tiver Si no gengiva, tuviera ese encía, retalho. hago un colgajo. Broca esférica, La fresa redonda, falar espanhol eu não falo não, mas entender eu já estou entendendo bem. dá para entender. É. A raiz, Quando eu estou fresando Cuando estoy fresando e eu vejo que sai y veo osso, que sale hueso, é mais uma es más informação. una Eu información, estou no lugar certo, estoy correto? en el lugar correcto. Depois da broca esférica, Después de la fresa redonda, aqui no meu aquí relatório, en mi relación, o comprimento das minhas hago brocas. la complementación de las fresas. Comprimento delas, La eu vou longitud de posicionar ellas, aqui. voy a posicionarlo aquí. E Y guia de broca, la guía de la fresa, prata, até voy hasta encostar. hasta Vai, remove. entra y Vai, sale, entra y remove. sale. Não tem que fazer Tengo que força. hacer fuerza. Vai, Voy remove. Sempre na salgo mesma yendo, posição. siempre en la misma posición. Então não aquece. Entonces no se calienta. Broca de 2.8, olha como faz La a fresa de calibração. 2.8, miren cómo hago yo la calibración, Mudando de lugar. mudando de lugar. Guia de broca, Guía de la fresa Amarela. amarilla, broca amarela. fresa amarilla. Até o final. Hasta el final. Aqui vai a Aquí percepção vamos a tener una percepción da de cirurgia la cirugía com relação ao osso. en relación con el hueso. Se você tem um Si osso usted bom, tuviera un hueso bueno, passa mais broca. paso mayor fresa. Se não tem osso Si no bom, tuviera un buen hueso, subinstrumento. sobre el instrumento. Alvéolos Los alvéolos abertos. abiertos, Broca broca esférica. redonda, fresa redonda. Meu câmera estava meio tonto, você Mi viu, cámara né? estaba medio tonta, ¿se dan cuenta? Nervosa. Outra medida de broca. Otra medida de fresa. Eu vou Yo voy modificar. a modificarla. Encaixa a broca, Encajo la fresa, depois liga. después Aciona o motor. acciono el motor. É. Se entrar com a broca Si com o entrar con la motor broca con el ligado, motor se ela já não tiver si naquele, no tuviera, vai fraturar. voy a fracturar la fresa. A primeira vez a La gente sempre primera encaixa. vez siempre Después- la encajo y después la acciono. Depois aciona.
Broca de 2.8. La fresa de 2.8. Amarelo. Amarelo. Por que são de Porque coloridos? son de colores. Para facilitar, Para facilitar. você localizar. Usted localizarlas. Facilitar Facilitar. a enfermeira voltar para a posição Al correta. auxiliar volver a la posición correcta. Ó, viu que ligou e não entrou? Mire que no entró. Broca de 2.8. La fresa de 2.8. Pronto. Listo. RF. Aqui eu estou fazendo Aquí estoy haciendo uma conferência una conferencia do alvéolo. del alveolo. Se é fechado, Si es cerrado, limítrofe, el límite, e eu passo a yo sonda paso la e sonda, percebo a fenestração, la perforación, instalo o implante, instalo el implante, abro, faço enxerto. y hago el injerto. Se eu não percebo Si yo nada, no percibo nada, se está todo si ele está dentro do todo osso, él dentro del hueso, vou fazer ele voy continuar a fechado. coser y a continuar y cerrar. Limite de instalação, Límite de instalación, 7,9, 7.9, 7,9, vou parar aqui, ó. voy a parar aquí. Encaixei o implante, Lo encajé el implante, o implante aponta, el implante encontrou apunta, o alvéolo, lo encontró el alveolo, e aí eu começo y a ahí instalar. empiezo yo a instalarlo. Começo com um Comienzo contraângulo con contraángulo e vou terminar y voy a terminar com catraca, sem remover o sin remover montador. el montador. A linha, Está la línea. este Este é aquele meio es milímetro aquel medio milímetro da precisão. de la precisión. Paro na linha, Para la línea, paro na hora que a linha some, paro antes da paro linha, antes de la línea, entenderam? ¿entendieron? Implante com ponta, Implante con punta, 3,5 por 3,5 11,5, por 11, por 11, 11,5 11,5. o implante. E a instalação com Y 11. instalación con 11. Não confundam No confundan comprimento do implante con la longitud del implante com posição de con la instalação. posición de la instalación. 11, 11, travou. ahí paró. RF, El PDF, é rotina minha es la rutina mía usar o PRF. usar PDF. PRF ou PRP PDF o PDP eu uso desde 2000, yo uso desde el año 2000, 16 anos. 16 años. É instalação. Esta es la instalación. Se o implante, Si el implante por condensação por óssea, condensación ósea quiser mudar de quisiera lugar, mudar de lugar, ele vai mudar él va a o mudar quanto cuanto o dispositivo permitir. el dispositivo lo permita, Só. únicamente. Eu vou instalar esse Yo voy a implante instalar este implante, e não vou remover esse no voy a montador. remover, Vou instalar o voy a outro instalar el otro e vou deixar esse y voy a montador dejar aqui. este aquí. Por quê? ¿Por qué? Porque é uma alvéolo aberta, Porque el alveolo abierto tem uma Tem cortical una cortical palatina empurrando esse empujando implante este implante para vestibular para vestibular. e eu vou dar uns 2, Yo voy 3 a dar unos 2 minutinhos o 3 para acomodação para do osso. acomodar el hueso. De 2 a 3 minutos para acomodar el hueso. Travamento Aquí lo vamos a parar e vou passar para o y outro voy a lado. pasar por el otro lado. Instalação 11. Instalación 11. Sempre costumo Siempre padronizar acostumbro a patronizar a altura do tubo, la altura del tubo, comprimento dos implantes la longitud del implante e os transmucosos. y el transmucoso Para ficar, para quedar a logística ficar mais la logística organizada. quedar más organizada. Ferraz, você está lembrando do Edinho, não, Fer? Ali que ele vai.
Então tá aqui, ó. Então, estamos aquí. Aqui, ó. O guia La continua lá guía segurando. continúa asegurada. 4 minutos. Quantos minutos? 60 minutos. 60 minutos. Cirurgia finalizada, Cirugía terminada. instalação dos pilares. Instalación de los pilares. Onde o alvéolo está fechado, A donde el alveolo está cerrado, está pior está peor do que onde nós fizemos a de extração. que cuando hicimos la extracción. Porque essa gengiva Porque esta encía tinha uma prótese tiene una fixa prótesis fija e estava muito y estaba desvitalizada. muy desadaptada. Desvitalizada. Desvitalizada. Aí ela traduziu. Ya, faz favor. Barreira La barrera, do planejamento la protético, relación protésica captura dos provisórios. y la captura de las provisionales. Desvitalizada, ¿no? Coping de captura. El copy de captura. Por que eu fiz essa barreira? ¿Por qué que yo hice esta barrera? Eu não planejei lá no laboratório para fazer uma guia Yo no tomográfica. planeé allá en el laboratorio para hacer esta guía aquí. Eu não coloquei dentes Yo lá no na guia. coloqué dientes allá en la guía. Eu já não tinha a Yo posição ya que no eu tenía queria. la posición que quería. Não era muito mais fácil eu Era trazer más aquela fácil informação para traer cá? la información para acá. Eu trouxe. Isso aqui é o cimento dual, Este cemento, em force. en Ford, Eu faço a yo captura e o hago la acabamento com captura y ele. hago el acabamiento con él. Sem sutura, Sin sutura, cimentação la provisória. cementación provisional. O dente El diente trabalha com uma rolha, trabaja con la argolla, vedando todo o alvéolo. está todo envuelto. Aqui ele vai fazer Aquí él va a hacer um movimento da va a hacer un gengiva. movimiento de encía. Em todos eu usei um Todos componente estos componentes de 3,5. de 3,5. Se amanhã qualquer uma dessas gengivas Mañana cualquiera de esas encías retrair, se retrae, o que eu faço? ¿qué es lo que hago? Troco o componente Cambio el componente por um de 2,5. por uno de 2,5. Término da cirurgia. Tenemos aquí la cirugía. Fiz um pequeno Es un aumento pequeño aumento incisal do incisal canino, de caninos, guia canina, guía canina, para liberar para liberar os movimentos los oclusais. movimientos oclusales. E encerramos a cirurgia assim. Hacemos la cirugía así. A esposa desse La paciente, esposa de este paciente, quando nós terminamos, cuando nosotros terminamos, começou a chorar. empezó a llorar. Eu não sabia se Yo no sabía se ela estava chorando de si estaba hablando felicidade de felicidad ou de o tristeza. de tristeza. Mas fui saber que era de felicidade. No sabía que era de felicidad. El cheque de los reales. De los reales. Pero cheque. Não, cheque não. Isso aqui são algumas Aquí informações. tenemos unas informaciones. Nós temos vários casos que a gente Tenemos ainda vai varios casos mostrar que la gente va a mostrar ao longo desses 3 a lo dias. largo de estos 3 días. Mas Más basicamente, básicamente, eu vou sempre yo voy voltar a nesses que siempre a eu volver mostrei para vocês. en esto que mostré para ustedes. Aqui eu tenho um Aquí yo slide tengo una filmina de de curiosidade curiosidades para vocês para verem, ustedes vean, perceberem para que perciban. que a cirurgia La guiada cirugía é um guiada negócio es un negocio que está que sendo está buscado, siendo uma buscado, técnica una técnica que está sendo buscada pelo mundo por el inteiro. mundo entero. O nosso site, nosso portal, Nuestro portal, ele tem 1 ano. él tiene un año. E nós não temos nenhuma Nosotros no tenemos propaganda ni una propaganda que possa que pueda atingir pessoas. atender a las personas. Aqui em Colômbia, por Aquí en exemplo, Colombia, por ejemplo,
Nós tivemos Nos nos últimos tuvimos 12 los meses últimos 12 meses 36 36.000 acessos accesos no a portal. nuestra página. São 192 192 países países no globo terrestre. en el globo terrestre. 172 172 já acessaram o ya, nosso ya accedieron a site. nuestro portal, a nuestra Ou página. seja, alguém Ou seja, todo dia, Que todos los días alguém pesquisa cirurgia guiada. alguien pesquisa esta cirugía E quando guiada. você entra no Y cuando Google, usted entra en Google, chega-se no Quiatec. llega aquí a TEC. Desses 172 De estos países, 172 países, 10 10 tem muitos acessos. tienen muchos accesos. Primeiro Brasil, Primero Brasil, segundo segundo Rusia, Rússia, tercero Estados Estados Unidos, Unidos, quarto China, Itália. Ucrania. Alguém sabe onde fica a Ucrânia? Ucrania, sí. Eu não sabia, vou saber. Kiev. 2.000 pessoas na Ucrânia entraram no meu site. Alemanha, Alemania, França, Rumania. Romênia Reino Unido. e Reino Unido. Isso aqui para nós, Esto é para um nosotros estímulo, es un estímulo. porque da mesma forma Porque que de la misma forma eu estou querendo que mostrar, yo estoy queriendo mostrar, tem gente procurando. tiene gente buscando. 1.081 profissionais 1.081 profesionales no grupo en Facebook, el grupo de Facebook. 12.300 visualizações 12.316 no Facebook. en YouTube. É muito pouco? Es muy poco. É muito pouco. Es muy poco. Você coloca um Se coloca videozinho viral, un video dá pequeño, 2 milhões de da 2 visualizações. millones de visualizaciones. Mas quem vem aqui Mas quien viene aquí é porque está es procurando. porque está procurando, buscando. Interesado. Entenderam? ¿Entendieron? Então aqui é Entonces, reflexão. una reflexión. Liberdade é poder fazer as próprias escolhas. Responsabilidade é saber lidar com as consequências. E essa é uma frase que meu irmão fala muito. Es una frase que mi hermano habla mucho. Simplicidade Simplicidad é es la a última máxima da sofisticação. de las la última sofisticación. Ok, Leonardo da Vinci. Ou seja, O sea, nós trouxemos nosotros tentamos traemos o intentamos a maior a mayor simplicidade simplicidad para para muita mucha sofisticação sofisticación do que esse es projeto oferece. este proyecto ofrece. Certo? ¿Es verdad? Nossos contatos, Nuestros contactos, nós, tanto pelo software tanto que quanto nosotros pelo e-mail, podemos pedir por el correo, podemos nos conversar, conversar, tirar dúvidas, tirar alguna duda, nós estamos à disposição. estamos a disposición de ustedes. Dentro do meu Dentro planejamento de mi planeación dessa vinda aqui de esta venida aquí na Colômbia, a Colombia, esta aula esta clase era para ser feita era para hoje, ser hecha hoy, mas para um público más maior. para un público mayor. Então, pela Entonces, questão por de la horário cuestión e de horario organização, y organización, essa aula foi esta feita aula fue exclusiva hecha para vocês, exclusivamente para ustedes. mas vai ser Mas va a ser repetida repetida na ênfase en el énfasis na sexta-feira à tarde, el viernes en la tarde, amanhã à tarde, viernes en la tarde, no en auditório. un auditorio. E hoje Hoy nós vamos nosotros vamos continuar a com mais continuar con 3 Mais. assuntos. Deixa eu colocar aqui. Então aqui entonces aquí eu divido o nosso yo curso divido nuestro curso em 5 etapas, en 5 etapas, que são as 5 que son etapas 5 etapas do processo del completo. proceso completo. Primeiro, Primero, guia tomográfico, guía tomográfica. onde nós vamos falar aqui Nosotros vamos a hablar aquí sobre as formas de sobre las formas de concepção da guia. concepción de la guía. Outra fase Otra fase é a es planejamento virtual. la planeación virtual. Esse para vocês eu Esto tenho para certeza ustedes, yo que tengo vai ser o mais, seguridad de que va a ser más, vocês mais vão ter dificuldade. van a tener más dificultad. Preciso muito da ajuda do Necesito mucho de la radiologista ayuda del biólogo
É Ele Es Él quem é quien familiarizado está com isso. familiarizado con esto. E é Es dele de Él que eu que dependo yo dependo para vocês para que tirarem ustedes dúvidas. puedan Então, tirar las o dudas. Senhor, nesse Entonces, momento, en este momento